Seja bem-vindo. Você está na Educa Web Radio. Fala galera, passando aqui para convidar vocês para conhecerem a Educa Web Radio. A Educa é uma rádio sensacional com uma programação incrível, além de muita informação de qualidade. Aqui você vai escutar o melhor do Classic Rock e os maiores clássicos dos anos 80, 90 e 2000. Dá uma olhada em nosso site para acompanhar a nossa programação. Além disso, temos uma novidade. A Educa Web Radio, a partir deste ano, está com as suas lives. Um espaço onde o conhecimento e a troca de experiências ganham vida. Nossas lives são transmitidas pelo YouTube e Facebook, conectando você a uma comunidade de aprendizado e discussão em tempo real. Aqui reunimos profissionais renomados do mercado e professores especialistas para discutir temas atuais, responder suas dúvidas e compartilhar insights valiosos. Para poder acompanhar as lives, siga os nossos canais e ative o sininho para receber as notificações. Para escutar a Educa, você pode baixar o nosso app na loja Play Store ou através do nosso site educawebradio.com.br. E se você tiver uma Alexa, basta dizer: Alexa, tocar Educa Web Rádio. Bem-vindo à Educa Web Rádio. Vem pra Educa. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Educa Web Radio. E hoje nós temos aqui a presença de uma pessoa muito especial, sim, senhoras e senhores, de uma moça, uma amiga minha, psicóloga, psicoterapeuta, para a gente falar de um assunto muito, mas muito importante. Fatiminha, posso te chamar de Fatiminha, né? Pode, Fúvio, com Seja certeza. muito bem-vinda aqui na Educa. Para nós é uma grata satisfação tê-la, né, neste bate-papo para a gente conversar sobre esse assunto, né, Fátima, que é tão importante. Sim. E que está permeando de uma forma geral as empresas, a sociedade, né? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, né, Fafá? Vamos, Fúvio. Boa. Foi uma alegria muito grande o seu convite, né? Primeiro estar aqui com você, amigo de longas datas. Verdade, Fafá. De muitos bate-papos. Isso. Muitas brigas. Muitas discussões. E hoje talvez não seja tão diferente, porque esse tema é um tema muito complexo. Verdade. E com muitas aí, como que eu posso dizer, com muitas contradições. Verdade, não é? verdade. Mas, Fafá, antes da gente começar, deixa eu te apresentar para os nossos ouvintes. Pessoal, Fátima Aparecida Pignelli Azar. Ela é psicóloga, sim, né? Psicoterapeuta com uma abordagem fenomenológica existencial. Você vai explicar para nós o que é isso aí. Bonito isso aí, viu? Bom, ela é bacharel, né, licenciada em psicologia pela Unesp. Isso. Você é mestre em administração pela Universidade Metodista de São Paulo e tem 3 especializações, né? Uma em avaliação institucional pela Universidade Federal de Brasília. Também é especialista em atendimento em psicologia educacional e especialista em psicologia organizacional e do trabalho. Certo, Fafá? Certíssimo. Muito bom. Então, pessoal, vamos lá, né? Se vocês tiverem alguma dúvida aí ao longo do nosso bate-papo, encaminhem mensagem para nós, quer seja pelas redes sociais ou pelo nosso e-mail, né? Que depois a Fátima irá responder a todas as dúvidas, né, que vocês porventura tenham, né, Fafá? Sim, vamos começar o nosso bate-papo. Nós vamos falar sobre a questão, né, Fátima, da geração Z. Sim. Se é uma geração que está em crise ou uma geração que está em evolução. Pois é. O título é um título que já chama, né, Fúvio? Sem dúvida, né? E traz para o debate, né? Traz. Para essa discussão que nós vamos ter. Traz. Mas, Fátima, eu começo perguntando para você sobre o ponto de vista das empresas, né? Quais perfis de estagiários e recém-formados estão sendo mais valorizados hoje no mercado de trabalho? Olha, Fúvio, é muito interessante, porque
primeiro lugar, as empresas hoje, elas querem um profissional que tenha atitude, né? Acho que assim, o currículo ele é importante, conhecimento técnico é extremamente relevante, mas quando a gente começa a olhar para aquilo que eles estão buscando, parece que ultrapassa aquilo que está no currículo. Eles esperam assim uma atitude, né? Então, se pensando em estagiários, em pessoas em início de carreira, que eu acho que é o público aí que a gente está, de certa forma, colocando em evidência, né? Pessoas que se adaptem. A empresa espera essa adaptação. É necessário essa adaptação, né? Principalmente que encare as mudanças com muita tranquilidade, vamos dizer Agora assim, eu já né? te faço uma pergunta provocativa, Fátima. Pois não. Quando você fala assim que a empresa espera, né, uma mudança, né, um determinado tipo de comportamento, como falar isso para um jovem que está começando agora, que não tem experiência nenhuma? Né? Ou é o estagiário, ou aquele recém-formado, né, que é o nosso público, que são os nossos alunos. Pô, ele não tem ainda todo esse traquejo. Né? E como que você vai cobrar algo deles, sendo que isso a gente só adquire ao longo da nossa vida, ao longo das nossas experiências, dos nossos erros, dos nossos aprendizados, das nossas emoções, enfim. Olha, é assim, Fúvio. Quando a gente olha, né, eu estou aqui pensando, quando eu como professora de psicologia na área organizacional e do trabalho e os contatos que eu tenho com as empresas, o que se vê quando busca alguém é isso que eu acabei de te falar. Eles querem pessoas que se relacionam bem, que têm habilidade para trabalhar em equipe, pessoas que tenham iniciativa, pessoas com compromisso, com responsabilidade, não é? É isso que se espera. Quando a gente olha como professora e os meus alunos, já passei por várias áreas, Comex, psicologia, administração, que mais? Cursos de lato sensu, ainda mesmo dessa moçada de 30, 27 anos. E os da graduação que estão estagiando, o que eles nos diz? Que a maior dificuldade que eles enfrentam é que as empresas querem estagiário com o perfil de um profissional. Pois é. Né? Já qualificado. É uma incoerência isso. É a grande incoerência. E aí nos chama para olhar um pouco para as organizações. Eu acho que elas ainda não entenderam, depois de tantos anos, porque isso não é novo, elas ainda não entenderam o papel delas como formadora desse sujeito para o mundo do trabalho. Elas também teriam que ter esse papel, essa habilidade, né, tal qual a formação, né, a graduação aí, ou mesmo uma especialização, de continuar com esse processo. Quando ela recebe o estagiário, ela tem que ter clareza do seu papel de formadora desse sujeito, né, no mundo do trabalho. E me parece que não tem a maioria delas. Você encontra, sim, empresas que têm programas próprios para o estagiário, mas são poucas, Fúvio. Na nossa realidade, são muito poucas. Entendi. E falando um pouco ainda, né, sobre essa geração, quais são as habilidades, em termos de soft e hard skills, né, mais importantes que eles precisam desenvolver, né, tanto para o presente, para o agora, mas também para o futuro? Você comentou algumas, né, nessa tua fala anterior. Mas vamos separar, por exemplo, em termos de hard skill. Hard skill eu entendo que seja algo mais, até relativamente mais simples, né? Porque você faz a tua graduação, você faz cursos, especialização, você lê, você aprende, vai em workshop, palestra, e assim por diante. Né? Mas que temas que seriam importantes que esses jovens pudessem aprimorar em termos de hard skill? Você falou de trabalho em equipe. Isto. Lidar com as emoções é uma outra questão que é muito importante para o mundo do trabalho.
né? Você vai, de certa forma, mesmo que você tenha uma função mais solitária, você vai estar lidando com pessoas o tempo todo. Lidar com pessoas é lidar com conflito. Sem dúvida. Né? A gente imagina que conflito é algo... É briga, é discussão. Não necessariamente, são contradições. Sim. Né? São ali questões de ideias que, de certa forma, se contrapõem. São perfis de pessoas diferentes, né? Exatamente. E você vai ter que lidar com isso o tempo todo. Então, saber trabalhar a regulação das emoções é uma habilidade muito importante. Legal. Boa né? dica. Saber se comunicar. A gente fala de comunicação como se fosse algo muito simples, né? Você tem o emissor, você tem o receptor e você tem a mensagem. A comunicação é extremamente complexa, né? Porque para eu me comunicar com você, tem um primeiro impacto. Como é que eu te percebo? Isso já vai limitar a minha comunicação, né? Como é que eu sou percebida por você? Que é um outro limite. Não é? Enquanto você está falando, muitas vezes eu estou aqui me organizando internamente para rebater a tua fala. Então, eu não estou te ouvindo. Né? Comunicação implica nessa escuta autêntica que a gente está perdendo cada vez mais. Que é o tal da escutativa, Fátima? Que é o tal da escutativa. Né? Então, enquanto você está falando, eu estou aqui organizando argumentos para ficar preso naquilo que eu acredito ou naquilo que eu quero defender. E não me abro para ouvir efetivamente o que você está falando, para que a gente possa ampliar o que eu tenho como meu, ou como uma verdade, ou como aquilo que eu quero dizer. Então, o processo comunicacional, principalmente nas interações, eles são extremamente complexos. Né? A gente ouve muito falar de feedback, mas o que é o feedback? O feedback é o regulador dessa nossa comunicação. É ele quem regula, desde que ele seja adequado. Perfeito, perfeito. E, Fátima, como que você avalia o comportamento da geração Z no ambiente do trabalho? Né, nos dias atuais, né? Quais são os pontos fortes e os pontos de atenção que você, dentro das consultorias, né, que você já fez e que faz para as empresas, o que você pode nos falar um pouquinho sobre essa questão do comportamento dos jovens, né, no ambiente do trabalho? Aqui, Fulvio, eu acho que é importante a gente contextualizar um pouco. Porque quando eu falo em geração, eu estou fazendo alguns recortes, não é? Então, nós temos lá a geração Baby Boomer, né? A geração X, a geração Y. Quando eu falo em gerações, eu estou trazendo um grupo de pessoas nascida num período e recebendo uma influência socioeconômico-político deste período, né? Então, quando eu falo em comportamento da geração X, Y ou Z, eu preciso entender um pouco desse contexto, desse período. Né? Quando eu fui, claro, pelo convite, a gente já faz isso, eu já trabalho com esse tema há muitos anos, mas fui lá de novo retomar o que se tem de mais atual em termos de pesquisa do comportamento desses jovens. E você vê que tem assim muitas críticas em relação à geração Z. Né? Uma delas é de que é uma geração que, como que eu posso dizer, não quer aprender. Né? É uma das críticas que eu li lá, que tem dificuldade para aprender, né? Uma outra é que é desmotivada, uma outra é que não para no emprego, né? Como é que eu vou confiar, como é que eu vou investir se no primeiro apertão eles pulam fora? Então, quando eu comecei a olhar para essas críticas e olhar para o contexto que a gente vive hoje, essa geração é fruto também de um quadro ideológico, não é?
e de valores que foram mudando ao longo do tempo. Sim. Mudança de comportamento da sociedade. Uma mudança de comportamento da própria sociedade. Uhum. Com a entrada da tecnologia, não é? Você teve aí... Sempre tivemos mudança, né, Fulvio? Sem dúvida. Eu acho que a nossa geração, que é taxada, né, de uma geração mais antiga, com dificuldade à mudança, foi a geração que mais passou e mais viveu mudança. Ah, mas não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Nós vivemos todas as mudanças desde a década de 60, final Sim, aí, sim, que sim. é a geração mais ou menos nossa, né? Até a atual, Não, isso é fato. facsímile. Olha para trás aí, ó. Olha para trás de você, até brinco, né? Não é? Olha isso aqui. Aqui. Né? Não Telefonista. existia o telefone celular, né? Não existia Imagina. isso. Então, em termos tecnológicos, de fato, né? A gente passou por uma mudança muito grande. E a gente foi se adaptando. Essa geração, ela já nasce... É nativa com digital, É uma sem nativa dúvida. digital. Sim. Né? Onde você tem, né, um né? volume de informação absurdamente grande, Imenso. tudo muito rápido. Muito imediato. Exatamente. É a geração que sofre com esse imediatismo. Então, esses comportamentos que vêm como uma crítica, eu acho que as organizações elas precisam começar a olhar para o contexto. Que contexto é esse? E em que eu preciso mudar? Porque, na verdade, eles se comunicam o tempo inteiro, Sim. só que de um jeito diferente. Diferente. Então, o que você está dizendo, Fátima, é que a empresa, o gestor, o líder, ele precisa também fazer uma revisão, vamos falar assim, né, da forma Sim. como ele vem tratando esses jovens e mudar. Sim, eu Né? não tenho dúvida. Não adianta disso. imaginar que esses jovens vão se readaptar da forma como nós somos ou como nós éramos no passado. Não vão. Isso não vão. É muito Né? difícil. Então é mais fácil o gestor olhar para essas características da geração Z e, a partir dessa identificação, Buscar novas estratégias. buscar novas estratégias. Não é? Eu acho que ela esse processo ele tem que ser dos dois lados. Eu acho que o jovem ele também precisa começar a desenvolver um senso crítico. Verdade. Né? Ele precisa ter um olhar de mais consciência, né? Da sua própria condição. Então, mas aí vem de novo aquela pergunta que eu já te fiz. Cara, ele é muito novo. Ele é muito novo. E ele não tem ainda esse traquejo, ele não tem ainda essa maturidade, Fátima, né? De, pô, peraí, olha, eu tô vendo a minha gestora, Fátima, ela tem, assim, um comportamento, tal, então deixa eu também mudar um pouco. Ele tem esse grau de consciência? Alguns têm, Fulvio. Tem? Por incrível que pareça, alguns têm. E isso é importante que ele adote. E que alguns são esses. É. Vem muito também do diálogo em casa. Tá. Né? Da formação que esse indivíduo tem, do cuidado, né? Que se tem com o desenvolvimento desses indivíduos. Perfeito. Esses valores do grupo primário também são muito importantes nesse processo da inserção no mercado de trabalho. Legal. Né? Agora, por outro lado, eu falei das contradições. Né? Se a gente voltar de novo para o contexto, essa geração que está aí com seus 25 anos, 23 anos, é uma geração que viu os seus pais, né, ter uma relação diferente com o trabalho. Sim. Eles são filhos do X e do Y, né? De alguns Y. Sim, né? verdade. E viram aí um grupo de pessoas, principalmente os filhos de X, de ter uma carreira consolidada, de ficar muitos anos dentro de uma única organização. Sim, verdade. Os do Y também pegaram um pouco isso, apesar das mudanças, né? Os IUPs, eles tinham um envolvimento muito grande com o trabalho, até em detrimento, muitas vezes, da vida pessoal, não é? Só que quando chegou aí a pandemia... As coisas mudaram. Muito desses IUPs foram mandados embora. Sim. Foram cortados, foram desligados, não tiveram nenhum cuidado
no sentido de preservação, não é? E isso tem um impacto também no comportamento do jovem que tinha lá naquela época seus 17 anos, 15 anos, não é? Então, tudo isso vai mudando o quadro de referência desses indivíduos, Sim. não é? Que vai mudando a forma de se comportar no mundo. E tem uma questão ideológica aí também, Fulvio. Se você olhar a força que a gente tem ideológica para a questão do sucesso e do individualismo, ela é muito grande, não é? Tem aí um mote que a pessoa forte é aquela que se faz sozinha, é aquela que se faz por ela, é aquela que não depende de ninguém. Esse é o sujeito adulto, forte, maduro, quando, na verdade, não é nada disso. Enquanto ser humano, nós somos ser social. Nós dependemos um dos outros até para a nossa sobrevivência. Verdade. E esse jovem aí, ele acredita que é sozinho que se consegue as coisas. E não é assim. Então, Fátima, a gente pode dizer, né, que essa geração ela está lidando de forma diferente com a questão da responsabilidade, Sim. com a questão do sucesso e até mesmo da frustração, né? Sim. E o que a gente pode aprender com isso, Fátima? Né? O que ainda precisa evoluir? Olha, é uma pergunta difícil, porque ela não tem uma resposta simples. Única, né? E única. Eu acho que um dos caminhos é começar mesmo a se dar conta da questão do individualismo, né? E buscar espaços de interdependência. São nesses espaços, Fulvio, de interdependência que mora a nossa saída, né? Na minha percepção. Perfeito. É aprender a conviver, a viver com o outro. Encontrar o equilíbrio, né, Fátima? Encontrar o equilíbrio, a viver com o diferente, não é? É isso que E nos aceitar, torna humano. né? E aceitar também. E né? respeitar Sim. as diferenças. Sim, sim, Eu acho sim. que isto eu acho que vai ser é o maior desafio que esses jovens têm e que nós, da antiga geração, temos para esse novo milênio que vem aí. E eu entendo que isso seja uma fase, né, Fátima? Porque os líderes das grandes organizações, das multinacionais, né, os executivos, eles são da geração X. Sim. Né? Alguns ainda até da Baby Boomers. Sim. Né? Alguns da geração Y já estão assumindo empresas, né? Mas eu acho que a coisa, pelo menos tende a facilitar um pouco a vida da geração Z, é quando a própria geração Z começar a assumir, né, cargos de liderança, né? Porque aí eles vão sentir na pele também, né, essa questão da mudança de comportamento. Sim. Mas até lá também já vai estar a geração alfa no lugar deles, né? E a gente não sabe ainda como que vai ser essa relação da geração alfa. Geração alfa, pessoal, a molecadinha de agora, né? Pessoal de 8, 10 anos de agora, né? Como que eles vão estar no mercado de trabalho, né? Talvez venha aí mais desafios pela frente. Com certeza, né? Com certeza. E, Fátima, a gente tem ouvido, né, falar muito sobre índices de ansiedade e de depressão, né, que são mais altos entre os jovens de hoje. Sim. Isso acontece porque falamos mais sobre o tema ou porque realmente houve um aumento desses casos, né, de ansiedade e depressão? Ô, Fulvio, são as duas coisas. As duas? São as duas coisas. De fato, tem se falado muito mais sobre saúde mental. Né? Aliás, não deveria ser saúde mental. Porque se eu entender o ser humano como um todo, deveria ser só saúde. Tá. Porque mente e corpo não se divide. Perfeito. Não é? Agora estão aí dizendo, né, o intestino é o segundo cérebro, né? Ah, é? Tem essa? Tem. Eu não tô sabendo tem uma disso aí, não. relação direta. É? Não é? Então, nós somos seres integrais, inteiros, não é? Mas vamos falar aí da saúde mental, entendendo
essas questões mais relacionadas à questão do afeto, das emoções, não é? Que está tudo interligado, mas vamos chamar de saúde mental. Tem se falado muito mais sobre isso. Agora, não necessariamente significa que a gente está cuidando dela, né? Os índices aumentaram, eu tinha até pego aqui, Fúvio, o percentual, mas é bem alto, né? Chega quase a 17, se eu não me engano, eu não tenho... Você me perdoe meus 65 anos. Relaxa, Fátima, eu já relaxa. me dou o direito. Mas total direito nós temos, total direito nós temos, senhoras e senhores. Íntegra, nossa memória, né? está se tornando uma vaga lembrança, e olhe lá. Mas com certeza o índice aumentou muito. Se eu pegar 2014 para 2025, teve um aumento exponencial, significativo de 15% a 20%, eu não sei com precisão. Tá. Não é? Principalmente nessa faixa aí da geração Z. Né? Agora, isso se dá, Fátima, justamente por talvez uma dificuldade que a geração Z tenha de aceitar críticas, de aceitar broncas. Porque também, hoje a gente tem que ter um cuidado, vamos ser francos. Eu estou em sala de aula desde o ano 2000. Sim. Então, esse ano completam 25 anos de sala de aula. E eu sei o quanto que mudou o perfil dos alunos ao longo desses 25 anos. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem que ter um cuidado enorme. Estou sendo muito franco, viu, pessoal, com vocês. Um cuidado enorme com a forma como a gente fala determinadas coisas. Né? Poderia citar N casos aqui que eu já vivenciei. Vou só citar um, só para você ter uma ideia. De uma aluna que no final da aula veio me questionar, porque eu estava ainda na época... Não faz muito tempo, não. Estava falando sobre informação branca, informação cinza, informação negra, né? Que são tipos de informações no mercado, dentro de tecnologia da informação. No final da aula, eu falo, não, mas por que, professor, que você está falando de informação negra? Né? Por que esse preconceito? Eu falei, eu não lembro o nome da moça, eu falei, Jesus Cristo, não é possível que você está me questionando sobre isso. Vamos fazer o seguinte, eu vou te passar alguns artigos, né, e alguns livros para você ler um pouco mais sobre esse assunto e depois a gente volta a discutir. Não tem nada a ver com preconceito, não tem nada a ver com racismo, não estou falando de uma informação técnica. Mas para você ver, Fátima, né, a que nível chega. E obviamente que isso serve de aprendizado para nós, para a gente ter também alguns cuidados. Com certeza. E aí voltamos lá na questão da ansiedade e depressão. Pô, se a gente dá uma bronca num garoto hoje, ele fica magoado, né? Ele fica com o psico dele abalado. O que mané abalado, meu filho? Uma professora, minha amiga, fala a geração do mimimi, né? A gente também tem que distinguir um pouquinho, né, Fúvio? Tem umas questões que são mesmo mimimi, né? Eu dando aula de psicologia, trabalhando justamente essas habilidades relacionais, chamando a classe a participar. No final da aula, também fui abordada pela aluna, que estava, assim, extremamente constrangida e mal, porque eu não respeitei o limite da individualidade dela, pressionando-a a participar da aula, sendo que ela é mais introvertida e se sentiu extremamente ofendida, né? Não, mas então me são perdoa, né? umas questões assim que vale a pena, mas você sabe que foi interessante esse caso, porque eu gastei um tempo com essa aluna. Tá. Trabalhando um pouco e indo com ela tentar entender do que é que ela estava falando. E quais eram as preocupações dela, né? E qual era a angústia dela, né? Hoje me parece que ninguém mais pode ter angústia. Eu acho que esse é um grande problema. Quando a gente fala de ansiedade, é um grande problema. Essa geração, me parece que ela foi tão poupada. E aí não estou culpando pai, mãe. Um excesso de proteção. Um excesso de proteção, né? E se você vê o excesso de medicamento hoje é
enorme, né? Então, você não pode sentir angústia. E a angústia, ela é uma condição própria do humano. Sim. Ela é própria. Não, e faz parte do aprendizado. E, Fátima... Você tem angústia até para aprender. Claro. E, Fátima, eu não sou psicólogo, nem psicoterapeuta, mas eu sou de mercado. Né? E vou falar uma coisa para os jovens que talvez estejam escutando a gente, espero que estejam, que eles precisam passar por dificuldades, eles precisam levar broncas, sabe, para crescer enquanto ser humano, sabe, para poder também ele se reavaliar, falar, pô, peraí, eu pisei na bola, ô, peraí, eu tô exagerando, pô, peraí, deixa eu mudar também um pouquinho. O Fulvio tem que mudar? Tem que mudar, mas também o aluno tem que mudar. Exatamente. Né? Tem que ter o equilíbrio, sabe, não pode ser, passar a mão na cabeça, passar a mão na cabeça, você está formando quem? Um banana. É claro que tem que... e nisso eu dou minha mão à palmatória a essa geração. Né? A gente também precisa cuidar de algumas falas da nossa própria geração que são extremamente cerceadoras. Tá. Né? Então, essas piadas que a gente fazia... Que não cabe mais, não cabe mais. Não cabe mais. Fato. E mudamos. E eles nos apontam. Sim. E a gente revê, e tem que rever perfeito, mesmo. Perfeito. Agora, os mimimis, eu acho que também estão exagerados, precisam ser revistos. Por eles, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que precisa ser revisto. Só retomando a questão da ansiedade, e eu falei da angústia, o próprio processo de aprendizado, ele traz uma angústia, porque o que é isso? É um incômodo. É você abrir mão de algo que você está ali acomodado, se eu pensar no processo de ensino-aprendizado, para algo que você desconhece, que você tem medo. Isso é angustiador mesmo, isso gera angústia, não é? E faz parte desse processo. Sim. Mas essa geração, ela foi muito poupada, né? Talvez por ser os pais trabalharem fora e tem uma forma de compensar, né? É não querendo que o filho sofra, é o imediatismo, não é? Hoje eu vejo, às vezes, eu quero ver o que vem por aí, porque é uma geração que não pode dar trabalho, né? Você enfia lá o celular na mão da criança para ela ficar ali quietinha e não dar trabalho. Culpa da geração anterior. Né? Então, a gente tem aí todo um histórico que, de certa forma, né, poupou demais essa geração e fez acreditar que o medicamento resolve. Eu não tenho nada contra remédio, mas o que eu vejo, os meus alunos tomando medicamento, eu fico assim, isso às não é vezes, normal. Estarrecida. Isso não é normal. O que está doente é a nossa sociedade. E não nós, meu amigo. Então, nós vamos parar de nos automedicar, inclusive. Não é? Precisa ter cuidado em relação a isso. Né? É claro que você tem, sim, patologias. Né? E as patologias podem, sim, não tem nada contra remédio. Só que eu acho que está numa condição que faz a gente se questionar o que é que está acontecendo. Verdade. O que é que está acontecendo. E, Fátima, como que o excesso, né, de comparação com vidas perfeitas nas redes sociais afeta, né, ou acaba afetando a autoestima e a visão de sucesso da geração Z? Porque a gente vê, né, nós estamos vivendo um mundo também, né, a gente está falando tanto de mudança, né, Fátima, e a gente vê hoje todo mundo quer ser influenciador, né? E muita gente está conseguindo, né? Com resultados rápidos, surpreendentes, né? Coisa que a gente nunca imagina que muita garotada aí está ganhando de dinheiro. Cara, eu vou ter que morrer e nascer mais umas 2 vezes para conseguir o que eles estão conseguindo com 20 e poucos anos de idade. E olha que a gente trabalha que nem 2 camelos aqui. Exato. Né? Mas, obviamente, que isso acaba servindo de comparação. Sim. Né? De exemplo, a vida perfeita daquele influenciador, olha, todo mundo conhece ele, não sei quantos milhões de seguidores, ganhando rios de dinheiro, né? Mas isso, de alguma forma, acaba afetando também a autoestima do jovem, né? Olha, e é interessante porque, conversando com os jovens,
eu percebo que eles têm plena consciência de que nem tudo que está lá no Insta é verdadeiro. Inclusive, no próprio discurso deles, eles falam, né? Expectativa e realidade, não é? Verdade, verdade. Mas parece que tem um movimento de identificação. Tá. Né? Com isto que está tudo em ordem, com aquilo que está perfeito, não é? A gente brinca que é a família margarina, né? Que está tudo muito bem, tudo no seu lugar, né? Essa não é a vida real. Verdade. Como eles estão muito isolados, apesar de extremamente conectados, Fúvio, eles estão isolados. Eles verdade. estão numa bolha, até como um mecanismo de defesa. Sim. Não é? Sim. O que acontece? Vai perdendo o parâmetro, né? Do que é real e do que é o idealizado, né? E esse movimento, ele tem trazido muito sofrimento para esse público. Né? Ô, Fátima, e uma você me permite muito baixa. Você me permite um comentário? Não vou citar nomes aqui, mas uma pessoa muito próxima, né? Depois nos bastidores eu te falo quem que é, Tá. mas geração Z, né? Conversando com ela, ela acabou me comentando de que algumas redes sociais estão fazendo mal para ela, porque ela vê alguns coleguinhas, né? Ou talvez um outro jovem um pouco mais velho que ela, já colocando na rede social, por exemplo, eu acabei de comprar meu apartamento, né? E ela está se sentindo frustrada, porque está começando agora, estagiária. Sim. Né? E não tem isso. E aí eu conversando, escuta, mas peraí, ele pode até ter colocado lá na rede social que ele comprou o apartamento, mas será que foi com o dinheiro dele ou teve alguma ajuda por trás? Peraí, porque ninguém com 20 e poucos anos de idade, 21, 22, 23 anos de idade, consegue comprar um apartamento, compra uma casa. Sim. Entendeu? Não é assim que funciona a coisa, não. E o discurso, né? E o discurso que é feito ao fazer a publicação. Porque esse camarada pode ter feito um financiamento de 30 anos. Não, mas que seja, Fátima. Mas a pessoa... Mas para você ver que esse jovem, ele está observando o que os outros estão colocando em redes sociais e aquilo está afetando. Com certeza. E afeta. Pois é, e não deveria ser isso, pelo amor de Deus, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu tempo. Exatamente. E até a compreensão, e aí eu acho que tem o aparato ideológico que é muito forte, que faz o jovem entender que o sucesso é algo exponencial. E que você vai, a leitura que ele faz é que vai acontecer do dia para a noite. Sim. E que não é verdade. Não, imagina. Sucesso é algo construído. Ô, Fátima, a minha vida profissional deu uma guinada quando eu tinha... 40 anos. Não, foi com 32 anos de idade. 36, entendeu? 37 anos. Que a coisa começou a melhorar, porque até então... muita gente com 40 anos. Era ralação, era porrada em cima de porrada. Exatamente. Então, você vê, para uma geração que tem aí a questão do imediatismo, e o imediatismo tem um outro agravante. Fúvio, quando que você ouvia música? Eu guardava 2 mesadas para comprar o meu vinil. Verdade. Você tinha lá o seu vinil, você cuidava dele. Sim. Você ficava horas admirando aquele disco. Então, você vai atribuindo todo um significado para aquele objeto. Aquele conquista, objeto né? passa a ter um sentido para você. Hoje, você cata aí, o jovem ele tem lá milhões de música que ele baixa, faz a playlist dele, cruzando tudo quanto é. Não, se eu comprasse um disco, era aquelas 12 músicas. Sim. Então, essa relação que a tecnologia vem, né, e faz esse aceleramento, essa aceleração imensa, também nos distancia do sentido. Verdade. Então, quando você diz da comparação, também tem a ver com isso. Né?
é uma compreensão equivocada de processo, né, de desenvolvimento. Né? O desenvolvimento, ele implica a gente em tirar coisas para outras coisas caberem na gente. Verdade. E isso é processual. Né? Eu vejo, às vezes, alguns alunos, judiação, sabe? Eles pegam salário quase que inteiro para pagar cursos. Faz curso disso, curso daquilo outro, curso, porque tem que ter inglês, tem que ter espanhol, tem que estar antenado com tudo, tem que... Só que eles fazem como penduricalhos. Tá. Não é processual. Você acha que eles estão fazendo isso por uma cobrança excessiva do mercado? E que, na realidade, não tem tanta necessidade? Na verdade, da maneira com que é feito, não traz nada. Tá. Porque não provoca desenvolvimento. E isso acaba mexendo acúmulo de know-how. E também acaba mexendo com a cabeça dele. Mas é óbvio. É óbvio. E aí é o que causa a ansiedade, a depressão, aí vem todo o excesso de cobrança também. Quadro que a gente estava falando. Agora, Fátima... Eu não sei se eu respondi Respondeu. a sua pergunta. Sim. Eu respondi. Às vezes eu vou falando... Não, tranquilo, não. Mas respondeu, aí eles nos mandam perguntas. Sem dúvida. Se ela não respondeu, manda pra gente, pessoal. Boa. E, Fátima, agora tem muita coisa boa que esses jovens, né, eles podem nos ensinar. Né? Então, que força emocional, né, ou capacidade que essa geração tem que nós não temos e que a gente pode aprender muito com eles? Olha, eu sou uma apaixonada por jovem. Né? Eu acho que o ser professora, para mim, está muito vinculado a me manter junto com esse público. Eu tenho paixão, é paixão mesmo, por ensinar, por conversar, entender, por entender, né? Eu aprendo muito com eles, né? Não tanto em termos de conteúdo da minha área, mas eu aprendo a fazer leitura, né? E eu acho que é um pouco isso que eles nos ensinam, a fazer a leitura da necessidade deles. E quando você consegue fazer isso, olha, é uma amizade assim, que dura. Que dura, verdade. Eu tenho ex-alunos que hoje já ultrapassaram a mim, são doutores já. Um tá até fora do Brasil, me escreveu agora uma notinha, prof, lembrei tanto de você. Ai, que legal. Porque aconteceu isso, no nosso bate-papo sobre isso. Então, quer dizer que essa geração, no mínimo, ela nos provoca, não é? Boa. Agora, a gente tem que ter uma abertura para isso também, né? Eu acho que eles têm algo que eu não tenho, que é essa agilidade, né, de caminhar nessa onda aí da tecnologia. Então, eles estão me ensinando sempre sobre isso e eu ensinando a eles a fazer perguntas. Porque o outro desafio é a inteligência artificial que está vindo aí. Sim. Não é? E que está vindo aí, não, já tá né? aqui. Já chegou, Fátima, já chegou. Se a gente, para elaborar um artigo, demorava aí não sei quanto tempo, e demora, né? Porque você vai construindo, é todo... Claro. Você põe lá na inteligência artificial, você tem lá uma rama de coisa escrita. Agora, o jovem precisa aprender a fazer pergunta. Para ele poder usufruir disso, ele precisa saber perguntar. A máquina, ela não tem essa capacidade. Sem dúvida. Quem vai fazer isso somos nós. É verdade. Né? É isso aí. Uma outra questão que eu acho assim, importante, em cima da pergunta que você nos fez, que você me fez, né? É com relação, eu falei do incômodo, né? Que mexe conosco, o que eles têm para contribuir. Eu acho que essa vitalidade, essa energia, essa capacidade de lidar com diversas informações. Eu estava até lendo um artigo falando sobre isso, que isso é um engodo, né? Eu fiquei pensando, você sabe que... Será que é mesmo?
E acabei achando que é mesmo, que a gente faz 10 coisas ao mesmo tempo. E a pessoa dizia assim, o nosso cérebro não está preparado para isso. Isso dá um esgotamento, né? Mas o jovem tem essa habilidade, sei lá se posso chamar de habilidade, né? Eu acho que isso é muito positivo. Pelo menos quando eu estou lidando com eles, eu sinto que isso é positivo. Legal. Mas tem muita coisa para ser tratada e trabalhada. Sim, né? sim. Sabe uma coisa que eu percebo, que eu admiro muito dessa geração, Fátima? Eles têm, né, uma característica que eu admiro, que é tentar encontrar um equilíbrio entre trabalho e vida, né? Tá. Que eu, pelo menos, eu tenho dificuldade, né, nisso, né? Hoje eu me policio muito em relação a isso, sabe? Eu converso muito com os alunos também em relação a isso, né? Hoje eu tenho meio que uma filosofia, e você sabe disso, que é de celebrar a vida a cada dia, sim, né? Sim. Mas até então trabalho. E eles têm essa característica de falar, não, peraí, eu não quero isso para mim. Sim. Né? Opa, peraí, eu quero trabalhar, mas eu quero ter também minha qualidade. Eu quero ir pra academia, eu quero curtir minha música, eu quero ir pra balada, eu quero não sei o quê. E eles estão certos, né? E aí que é bacana, né? Porque, opa, peraí, isso aqui dá pra aprender com eles, né? Sim. Deixa eu rever, né? A forma como que eu estou lidando, né? É verdade, Fulvio. Não é? Eu acho que isso nos chama, né? Nos chama para olhar para outras áreas da vida, que não só o trabalho, verdade, né? Que era muito característico da nossa geração. É que a gente quer, como nós temos famílias, né, Fátima, e muitos dos jovens ainda não constituíram uma família, não casaram, não têm filhos, a gente procura, né, proporcionar o melhor para a nossa família, né? Então a gente acaba arrumando um segundo emprego, né, um terceiro emprego, no sentido de prover, né, o máximo possível a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, né, para que eles tenham conforto. Mas não é, eu estou mentindo. Gente, eu estou mentindo. Não tô. E aí, pô, aí você pega os boletos gordos, né? Aí, paralelo a isso, vem os boletos gordos. E para pagar o boleto gordo, a gente tem que ralar. Aí, o que é ralar? É que nem aquela série lá, Todo Mundo Odeia o Chris, né? O meu marido tem 2 empregos, né? Pô, 3 empregos. E a gente tá nessa toada, né, Fátima? Sim. Né? E o problema é que tem que diminuir o boleto gordo. Pois é. Para você diminuir, então, né? Acho que a gente tem que encontrar isso, né, Fátima? Temos que aprender isso. A gente tem que, sabe, talvez não ter uma vida assim. Não é que nós somos ricos, né? Mas a gente tem uma vida, graças a Deus, né? Satisfatória. Mas precisa realmente de tudo isso? Talvez não. Sim. Né? Então, diminui o ritmo, né, cara? Isso. Né? Diminuir o ritmo, mas quando você fala assim, aparece uma outra coisa junto, que é a questão de valor, né? O que é que eu valoro? Verdade. Aí é um outro quadro de referência. E que a gente também precisa tomar alguns cuidados, porque hoje bem-estar está se transformando no objeto de consumo. Então, esse cuidado a gente também tem que ter. Sim, fato. Fátima, deixa eu emendar esse assunto. Muitos jovens, eles querem alinhar, né, os valores pessoais dele, que eu estava falando, dessa questão do equilíbrio, né? Eles querem alinhar esses valores pessoais aos valores da empresa, né? Isso é possível? A gente já deu alguns insights aqui, mas eu queria te escutar um pouquinho mais sobre isso, Fá. Como que as empresas, né, estão reagindo a essa demanda? Então, quando a gente para um pouco para pensar nisso, eu já até li algumas pesquisas que estão fazendo agora com relação a valores pessoais e valores organizacionais, né? Você tem aí um grupo de estudiosos da psicologia organizacional e do trabalho, principalmente da saúde do trabalhador, que diz que isso é praticamente impossível. Caramba! E você tem um outro grupo de estudiosos que diz que quanto mais próximos os objetivos pessoais estiverem dos objetivos organizacionais, menor é a probabilidade de adoecimento no trabalho. Então, você tem aí também posições contrárias, né? E cada um vai ali trabalhar o seu argumento. Eu fico pensando assim, Fulvio, como que
Se eu tenho uma empresa cujo foco é resultado apenas, a qualquer custo, é praticamente impossível. Porque as pessoas entram com desejos, com expectativas, né, também de ter coisas a seu favor, não só a favor da empresa. Sim, claro. Né? Não, mas muito tem se mudado, viu, Fátima? Desculpa até te interromper. Hoje as empresas, com o advento do ESG, né, principalmente no que tange responsabilidade social corporativa, já existe um cuidado maior. Claro, não são todas. Não são mesmo. Né? Mas se você considerar as multinacionais, as de grande porte, ele já tem esse cuidado, né, da diversidade, da inclusão. Sim, é que não é muito a minha realidade, a realidade que eu vivo, que é do pequeno empresário, do médio empresário, das empresas familiares. Isso não existe. Está anos-luz atrasado. Anos-luz, de verdade. Olha que eu tenho know-how muito grande nessa área. Algumas empresas familiares estão buscando aí, né, colocando suas ações no mercado, trabalhando já no modelo mais de uma gestão profissional, não é? Mas mesmo assim, está bem distante, assédio 1000. Caramba. E quando eu digo assédio, é mais no sentido assim de imposição, de não cuidado, ainda encontra muitas organizações o famoso líder tóxico. Líder tóxico, muito. Mesmo conversando com os meus alunos que estão inseridos nas organizações, são poucas as organizações que têm um cuidado e têm buscado esse encontro, sabe? Ou essa aproximação maior. Agora, Fátima, entrou agora no ar aí a NR1, né? Que fala um pouquinho de segurança psicológica no trabalho. Sim. Você acha que isso vem num momento bom, num momento propício, justamente para as empresas? Se bem que isso talvez não chegue nas pequenas, né? Eu acho que não chega. Não chega, né? Eu acho que não chega, mas traz a baila, né? A preocupação com a saúde, né? Do colaborador. E com o cuidado. Perfeito. Né? Eu acho que traz a baila isso. Agora, garante? Não, né? Não. Eu acho que essa é uma tomada de consciência que ela está em outro lugar, né? É importante? Eu acho que sim, não tenho dúvida, né? Da importância de você ter uma lei, de você ter uma legislação, mas o nosso eleitorado, eles arrumam brecha para burlar o tempo todo. Essa é a minha grande preocupação. Mas, querendo ou não, agora já tem uma regulamentação, né? Sim. Também isso vai fazer com que o mercado mude algumas coisas, né? Sim. Isso é muito bom, né? E falando em mudança de mercado, Fá, a questão da jornada de trabalho está sendo discutida, né? Está em transformação, né? A ideia de se introduzir aí modelos, né, de semanas reduzidas, como o 4x3, por exemplo, parece agradar os jovens. O mercado não. Né? Porque aí tem toda uma discussão, vamos falar assim, capitalista por trás. Tudo bem, você quer trabalhar 4 dias da semana, quem que vai pagar a conta? Né? Então, ou seja, não é que você vai trabalhar 4 dias e vai ganhar a mesma coisa, não vai. Certo? E também... O mercado vai conseguir se adaptar a isso, Fátima? Qual que é o teu olhar? Difícil, hein? Pergunta difícil, hein? Pergunta muito difícil. Pois é. Porque assim, né, se você for pensar, não adianta eu reduzir a jornada de trabalho e querer depois que o sujeito dê conta de um volume de 5 dias em 4, de 6 dias em 5. Não vai mudar nada. Pois é. Porque aí a empresa, vamos ter um olhar da empresa, né? Tudo bem. Então, ela vai ter 2 saídas, né? Ela vai mandar embora o cara, vai contratar um que queira trabalhar só 4 dias por semana. Obviamente que o salário vai ser menor, certo? Essa pessoa que vai receber um salário menor, ele vai perceber também que o que ele vai ganhar não vai ser o suficiente. Aí ele vai arrumar um outro emprego. No final das contas, não sei, me parece que vai ficar pior a emenda do que soneto. Eu tenho essa impressão, viu, Fulvio? Né?
Eu honestamente tenho essa impressão. Eu acho que o que teria que mudar é mesmo o modelo, né? Modelo de organização do trabalho. Mas isso é difícil, num sistema capitalista, Fátima. Mas que está todo tempo nos sinalizando que alguma coisa tem que ser feita, né? Mas num sistema... Alguma coisa em que sentido? Mas é o que você falou, dentro do modelo capitalista, como é que eu mudo essa relação? Simples assim, não, eu tô sendo muito franco, viu, com vocês, pessoal. É isso mesmo. Pô, se isso vingar, tudo bem, 4 dias, então quem trabalha 5 dias, 6 dias, vai ser mandado embora, eu contrato 2, entendeu? Pela metade do salário cada um, né? Já que você quer trabalhar 4 dias. É um pouco que a pejotização está fazendo. Só que aí a empresa, ela quer que o funcionário permaneça com um vínculo seletista. Né? Que ele tenha o comprometimento, que ele se sinta totalmente engajado. O que é o PJ? O PJ é a pessoa jurídica. Eu sou a minha firma. Ele entrega resultado. Vou entregar resultado, mas não dentro só daquilo que você quer. Eu não vou ter o mesmo comportamento que tem alguém que tem esse modelo seletista. Verdade, não é? Verdade. Então, isso é... Quando eu digo mudança de forma de organização, é disso que eu estou falando. A gente tem que mudar a forma de organizar. Eu sei que esse assunto ainda vai trazer muita discussão, né, Fátima? Agora, também é interessante, porque a gente só está falando do lado negativo, né, do trabalho. A gente também precisa começar a rever que concepção de trabalho a gente tem. Né? Qual é a minha concepção de trabalho? O que eu espero do trabalho? O que o trabalho traz? Que eu acho que é o caminho que a Z está tentando fazer e está meio perdido. É o equilíbrio, né? Tudo. Eles querem o trabalho, mas querem qualidade de vida, querem uma folga a mais. Cara, isso é lindo. Isso é eu também quero, gente. Me ajuda aí, se alguém souber a fórmula, me dá, porque eu não aprendi isso ainda. Ô, Fulvio, mas olha, eu comecei a fazer um levantamento de processo numa empresa. O que tem ali de coisa que poderia ser eliminada... Em termos de processo? Em termos de processo. Mas é mantido pela cultura, porque o certo é fazer assim. O quanto de tempo não se perde com determinados processos que poderiam ser reorganizados, melhorados. Claro. Agora, entendeu? A inteligência artificial veio como uma das coisas para ajudar nesse sentido, né, Fátima? Já está acontecendo. Né? Muito trabalho redundante, padrão, está sendo substituído pela inteligência artificial, né? E outras coisas estão surgindo, que é bom também, né? Dar aquela revigorada, né? Mas no fundo, tudo bem, eu vou otimizar o meu processo e vou aumentar, né? E vou cobrar uma outra ponta, né? Difícil isso aí, hein? É difícil. Meu Deus. Gente, é difícil, viu? É difícil, não é fácil, tem que ter paciência, né? Pô, esse bate-papo aqui com a Fátima... Agora, a gente aprende muito nesse meio. Tem trabalhos que nos traz muito prazer, que é extremamente revigorante. Né? Então, eu acho que a sacada, às vezes eu brinco e digo assim, olha, a gente desencana que a vida engana. Verdade. Né? Então, tem também espaços de muita saúde. Sim. Que a gente precisa começar a ocupar. Né? Eu estava vendo hoje uma pessoa que foi mandada embora do emprego... No mesmo mês ela perdeu o pai. Eita! E onde ela foi buscar o equilíbrio e hoje virou o fazer dela, na arte. Né? Ela era uma designer, mas rompeu com a organização e foi buscar uma outra forma de sobreviver, de viver. O que é legal, né? A partir da arte. Então, mas veja, né, Fátima? Reinventa, essa pessoa se reinventou por conta de uma situação extrema. O ideal seria que a gente pudesse se reinventar sem passar por uma doença, sem passar por uma perda, né? Mas isso é tão difícil, hein, Fátima? Ô, garotada, vê se vocês ajudam esses velhos aqui, né? Pô, por favor, ajude esse pessoal aqui mais velho, né? A encontrar esse equilíbrio que vocês almejam, porque nós precisamos, né, Fafá? Precisamos. Ô, Fátima, já foi mais de 1 hora de bate-papo, você acredita? Nossa, eu nem vi passar. Pois é.
Pois é. E eu quero ainda te fazer 2 perguntas, Fafá. Vamos lá. Na sua opinião, qual é a maior contribuição da geração Z que eles podem oferecer ao mundo do trabalho, na sua opinião? É o incômodo. O incômodo? Boa! Eu acho que é o incômodo. Olha, nós dois aqui incomodados. Não, eu não estou incomodado, isso. eu estou gostando desse bate-papo. Não, mas o incômodo é justamente isso, fazer a gente sair do lugar, né? Mas você acha que o incômodo é a maior? Não tem outra, não? Ah, nós já falamos de tantas aqui, né? Uhum. Eu acho que falamos de muitas aqui. Mas o incômodo, vamos lá, vamos só explicar para ninguém interpretar Sim. errado, né? O Sim. incômodo no sentido de fazer com que nós, mais velhos, possamos entender, né, um pouco mais sobre as características dessa geração e a gente mudar também. É isso. Eles têm que eu estou chamando de incômodo, tá, gente? Pessoal, vocês têm que mudar também um pouco, tá? Exato. Mas a gente também precisa mudar. Então, o equilíbrio, né, Fá? É o equilíbrio. É a regulação, né? Uhum. A gente chama de regulação. E essa relação, o ajuste fino. O ajuste fino. E essa regulação, moçada, se dá por meio disso, ó. Face to face. É isso aí, conversar. Diálogo. Boa. Conversa. Boa. Relacionamento interpessoal. Boa, conversa, é por né? meio disto. É verdade. Né? Precisa. Não o texto. Não fica com vergonha, né, Fátima? Não, eles não fica têm com vergonha de perguntar. Não fica, a gente Muitos têm conversa. vergonha de perguntar. Eu falo isso para eles. Sabe, os cargos mais importantes que eu ocupei ao longo da minha carreira profissional foi em função de indicação, não foi headhunter. É verdade. Né? Foram pessoas que me conheciam, né? Sabia como que eu era, o meu perfil, as minhas habilidades e acabou me indicando. E isso se deu em função de um relacionamento que foi construído, de conversa. Toma a sua cervejinha, toma o seu vinhozinho, vai conversando, né? Se cria um pouco de desinibição, né, Fátima? Sim. Tem que ser. E menos peso. Fátima. Né? É uma geração também que quer ser melhor que a gente. Eles querem ser melhor que calma lá, gente, calma. Você sabe, eu estava no bate-papo que teve com a professora Gi, né, sobre inteligência emocional, e me fugiu que eu ia falar. Olha que coisa de doido, coisa de velho, gente. Nossa, acontece isso com você? Acontece. Você ia perguntar e fugiu. Nossa, peraí. O bom é que a gente não tem vergonha de dizer, pois né? Não, já estou numa fase da vida que eu já não estou nem aí. Gente, eu esqueci o que eu ia perguntar. Eu lembrei. Você falou da professora Gi, da professora Gi, inteligência emocional. Ai, gente, e a gente estava falando, vamos fazer agora o caminho inverso. Não, era alguma coisa que a gente conversou, eu e a Gi, e que eu queria trazer agora à tona, que tem tudo a ver e me fugiu. Bom, paciência. Ela vai aparecer daqui a pouco. Ela vai aparecer. Vai aparecer também, paciência, velho. Acontece nas melhores... melhores famílias. Porque a gente estava falando do relacionamento, né? Da importância das relações. Dos jovens, né? Conversarem, de buscarem, né? Se aproximar de pessoas, para aprender, né? Bom, mas enfim, não lembro, gente. Bom, paciência. E Fafá, vamos lá. Eu sempre brinco, assim, quando chego no final do bate-papo, da entrevista, né? Eu sempre desafio aqui o entrevistado, a entrevistada, a olhar para essa câmera da verdade aqui, ó, Fafá. Essa câmera. E eu queria que você olhasse para essa câmera, Fátima. Sim. E que você pudesse, né, mandar uma mensagem para os jovens que nos ouvem, né? Qual dica você daria para eles, no sentido deles lidarem com esse mundo louco, esse mundo incerto, competitivo, né? E ao mesmo tempo um mundo cheio de possibilidades. Sim. Que dica que você daria para eles, Fátima, na câmera da verdade? Não esperem estar pronto para começar. Esse é um processo, né? Tem até uma autora que eu vou indicar aqui, o livro de crônica delas, que é a Dulce Critelli. É um livro que o título já diz, né? Se eu nascesse pronto, não teria conserto. Né? Boa. Em vez de buscar certezas, busque repertório. Né? Isso é para ficar aqui, ó, pensando.
aprenda com diferentes pessoas, participem de projetos social, né? Projetos dentro das organizações, se integrem em projeto. É interessantíssimo quando você faz parte de um projeto, porque você começa a se dar conta de que tudo tem um começo, um meio e um fim. Né? Experimente coisas novas. Saia do casulo, né? Se lance. Não precisa estar pronto para isso. Ninguém precisa estar pronto para isso. Nós estamos... Acho que é a única coisa que vai conosco até a nossa morte é a capacidade de aprender. É verdade. A gente aprende a vida inteira. A gente só para de aprender a hora que está embaixo dos 7 palmos. Não é? É verdade. Então, faça da vida um processo de aprendizado o tempo todo. Eu posso errar. A gente pode errar. E rever e aprender com os nossos próprios erros. E com os erros dos outros também. Boa. Boa. Quanto aprendizado, hein? Não é? Fafá! Amigo! Minha linda, muito obrigado. Eu que agradeço. Por essa conversa. Nossa, se Deus quiser, esse bate-papo nosso aqui vai ajudar muitos. Se Deus quiser, essa é a nossa esperança, Fafá. Exato. Mais uma vez te agradeço do fundo do coração, né, por você ter vindo até aqui, né, disponibilizado o teu tempo para a gente conversar um pouquinho e levar, né, essas informações. Eu ganhei tempo. É verdade. Eu ganhei tempo. Para a gente levar um pouquinho desse conhecimento para esses jovens, né? Que é o que a gente mais quer, né, Fátima? Fazer com que essa juventude aí, abrace o mundo e siga, né? Siga feliz, siga realizando. Esse é o que mais a gente quer, né? Verdade. Fátima, obrigado de coração, viu? Eu que agradeço, Fúvio. Foi um prazer estar com você. E aí, espero que as outras gerações também estejam aí ouvindo, porque nós precisamos aprender muito ainda. Verdade, é verdade. Não é? Bom, esse vídeo vai ficar gravado, né? Vai ficar no YouTube aí, nas redes sociais. Quem sabe quem vai assistir? O futuro só a Deus que sabe, né, Fafá? Isso aí. E pessoal, mais uma vez, muito obrigado, né, por vocês acompanharem a programação da Educa. Já sabem, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar alguma mensagem aqui para a Fatiminha, escreva para nós. Pode ser aqui pelo chat, pelas redes sociais, pelo nosso e-mail. A gente encaminha para a Fátima, ela vai responder a todos vocês. Do mais, por favor, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, compartilhem, né? Se você entendeu que o que a gente está fazendo aqui na Educa tem um valor, né? Tá te ajudando, compartilha com a tua família, com os teus amigos. Isso vai fazer com que a gente possa chegar a mais pessoas. E esse é o nosso grande objetivo, né? Tudo que a gente desenvolve aqui na Educa é de forma voluntária, né? Tudo com o esforço dos professores envolvidos nessa nossa árdua missão missionária. O trabalho docente, né, Fátima? O trabalho é missionário, né? Mas isso nos dá muito prazer, né? E mais uma vez, pessoal, muito obrigado por tudo. Fatiminha, um beijo, sua linda, obrigado. Beijo. Tchau, pessoal, obrigado. Seja bem-vindo. Você está na Educa Web Radio. Fala, galera, passando aqui para convidar vocês para conhecerem a Educa Web Radio. A Educa é uma rádio sensacional com uma programação incrível, além de muita informação de qualidade. Aqui você vai escutar o melhor do Classic Rock e os maiores clássicos dos anos 80, 90 e 2000. Dá uma olhada em nosso site para acompanhar a nossa programação. Além disso, temos uma novidade. A Educa Web Radio, a partir deste ano, está com as suas lives, um espaço onde o conhecimento e a troca de experiências ganham vida. Nossas lives são transmitidas pelo YouTube e Facebook, conectando você a uma comunidade de aprendizado e discussão em tempo real. Aqui reunimos profissionais renomados do mercado e professores especialistas para discutir temas atuais, responder suas dúvidas e compartilhar insights valiosos.
Para poder acompanhar as lives, siga os nossos canais e ative o sininho para receber as notificações. Para escutar a Educa, você pode baixar o nosso app na loja Play Store ou através do nosso site educawebradio.com.br. E se você tiver uma Alexa, basta dizer: Alexa, tocar Educa Web Rádio. Bem-vindo à Educa Web Rádio. Vem pra Educa.